Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos juntos uma vez mais e agora iniciando uma nova semana de estudo e iniciando uma nova série de estudos na Palavra de Deus. A partir de hoje, nós estaremos estudando sobre escolhidos para uma missão. Nós queremos agradecer a você, amigo, irmão, que nos acompanha diariamente, a você que compartilha esses estudos com outras pessoas. Nós queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e também nós agradecemos a você que nos escreve dizendo de onde você nos acompanha estudando a Bíblia todos os dias. Nós queremos mandar um alô especial para Marli Lima, de Alto Horizonte, em Goiás, também para Revelino Silva e família, Sebastião Antônio de Piranema, em Fundão, no Espírito Santo, Naíris Grinival, de família, de São Domingos do Norte, no Espírito Santo, Irene Mause, de São Gabriel da Palha, também no Espírito Santo, Estela Castro e João Santos, de Vitória, no Espírito Santo, Maria Batista, de Recife, em Pernambuco, José Souza, de Porto Velho, em Rondônia, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e sempre estaremos mandando um alô para vocês. Nós iremos orar ao nosso Deus. Querido Pai, estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia que estás nos concedendo, agradecidos por esta nova semana de estudo que estamos iniciando e também esta nova série. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, para que possamos entender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe a todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que se encontram, especialmente os que pedem orações. Tu conheces muito bem as lutas, os sofrimentos, os problemas de cada um. Faça, pois, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, iniciar esta nova série falando sobre escolhidos para uma missão. Nós iremos usar durante estas próximas semanas exemplos da Bíblia de pessoas que foram usadas por Deus para um propósito. E nós sabemos que todos nós que aceitamos a Jesus em nossa vida, nós aceitamos porque Ele nos chamou e porque Ele nos escolheu. E se Deus nos escolheu, é porque Ele tem um plano para cada um de nós, Ele tem uma missão para que cada um de nós realizemos. E às vezes nós não entendemos qual é a missão, para que Deus nos chamou, qual o propósito de Deus de nós termos nascido, de nós estarmos neste mundo. E nós sabemos que dentre milhões de espermas que foram colocados em contato com a mulher, o óvulo que se desprendeu e que se uniu a este esperma foi exatamente o que Deus escolheu para que nós nascêssemos. O salmista Davi, ele diz que antes de que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Então, poderia ter nascido uma outra pessoa em vez de ter nascido eu, em vez de ter nascido você, se tivesse um outro esperma e um outro óvulo se juntado para formar uma nova pessoa, uma outra pessoa, então nós não existiríamos. Mas o propósito de Deus era que você e eu existíssemos. E o primeiro ministério que nós temos, a primeira missão que nós temos como filhos de Deus é a nossa família. Muitas pessoas pensam em ir para outros países para serem missionários, mas se esquecem de que a sua missão começa em sua casa, com a sua família. Eles não se preocupam se os filhos não estão andando no caminho do Senhor, eles não se preocupam se os seus familiares não estão tendo um relacionamento com Deus. O que essas pessoas pensam é que elas querem ser missionárias, querem ir para outro país.
Mas nós não devemos nos esquecer que o nosso ministério, a nossa primeira missão, ela começa em nossa casa. Aí sim, depois que nós estivermos cumprindo nossa missão em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, com os nossos familiares, com os nossos amigos, vizinhos, aí sim nós poderemos pensar em ir para um campo distante para pregar o Evangelho. Quando Jesus deu a comissão aos seus discípulos de que eles deveriam permanecer em Jerusalém, depois deveriam ir para a Judéia, depois para Samaria e depois os confins da terra. Vejam que há uma progressividade na missão dos apóstolos que Jesus incumbiu. E assim também nós, que somos chamados por Cristo, começamos próximos de nós, depois vamos nos expandindo e vai havendo então um alcance maior da nossa influência com as pessoas que estão ao nosso redor e, por fim, lugares distantes, como por exemplo, eu hoje a minha família, nós estamos nos Estados Unidos. Saímos lá do interior do Espírito Santo, fomos para a capital Vitória e depois viemos parar aqui nos Estados Unidos. Deus tem um plano, nós não sabemos quais são os planos de Deus. Nós deveremos seguir aquilo que Deus vai apresentando diante de nós. E durante, então, estas próximas semanas, os exemplos que nós iremos usar são exemplos que nós encontramos em toda a Bíblia, mas nós queremos começar pelo Antigo Testamento, quando, por exemplo, o povo que foi chamado por Deus, o povo hebreu, escolhido como uma nação, ela sempre se desviava, se afastava dos propósitos de Deus para com eles. Deus tinha uma missão para o seu povo, mas o seu povo se afastava desses propósitos, esse povo se corrompia com as nações vizinhas, com o paganismo. E então, aconteceu que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E lá em Babilônia, eles passaram cativos, escravos de Babilônia, 70 anos. E nós encontramos na palavra de Deus, em Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12. Jeremias 25, versos 11 e 12, nos diz assim: Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então aqui já estava profetizado pelo profeta Jeremias que Israel seria levado cativo para a Babilônia durante 70 anos. Lemos também em Jeremias capítulo 29, no verso 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, a profecia dizia que eles iriam ser levados cativos para a Babilônia, e foram. Só que, cumprindo os 70 anos, Deus iria trazê-los de volta à terra da qual eles haviam sido tirados. E interessante que, nesta ocasião em que os hebreus foram levados cativos para a Babilônia, entre os cativos foram levados Daniel e os seus 3 companheiros, que nós conhecemos muito bem a história de Daniel, você se lembra? E Daniel, então, passou esses 70 anos de cativeiro lá em Babilônia, só que ele foi escolhido por Deus para uma missão especial, para um propósito especial. Daniel era um jovem quando foi levado cativo, juntamente com seus 3 companheiros, mas eles eram fiéis a Deus, eram tementes a Deus, e Deus tinha um propósito na vida deles quando eles foram levados cativos. E Daniel e seus 3 companheiros sempre serviram aos reis de Babilônia, da Medopérsia. Eles estavam sempre junto com o governador, com o rei, exercendo funções especiais, porque Deus tinha um propósito especial na vida deles.
Então Daniel, no capítulo 9, versos 1 e 2, ele diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que fala o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel aqui, já idoso, foi quando ele entendeu pelos livros a profecia de Jeremias, que o povo de Israel estaria cativo em Babilônia por 70 anos. Nós vamos, durante esta semana, estar tratando um pouco deste assunto para que nós possamos entender qual é a missão que Deus tem para mim e para você. Por que é que Deus nos escolheu? E nós vamos então falar um pouquinho de Ciro, que era o rei que ele emitiu um decreto para que o povo retornasse para a reconstrução de Jerusalém e a construção do templo. Nós vamos ver isto esta semana. Agora, o que nós deveremos sempre ter em nossa mente é que a palavra de Deus nos diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.